Bom dia! Começando mais um Mulheres de Fé. Que alegria a gente poder estar aqui para colocar o nosso coração diante de Deus nessa manhã. Que você possa ter alegria no teu coração de saber que o próprio Deus vem te alimentar, vem com pão fresquinho, pão quentinho logo de manhã para falar com você, né? Para que você possa receber esse pão da vida que faz toda a diferença, né? Toda a diferença, que você tenha essa alegria, né? De ter um Deus que se importa com você, que quer estar com você e que quer falar ao teu coração para te trazer mais perto. Nós estamos na série Quebrando a Casca, para que nós possamos compreender quantas cascas têm nos impedido de brotar e frutificar aquilo que Deus, o próprio Deus, tem para nós. Então nós queremos quebrar a casca do orgulho, que faz com que nós fiquemos autovoltadas e que numa falsa proteção vira uma camisa de força em nós, impedindo a gente de viver o que Deus tem para nós. Que nessa manhã você possa ser encontrada pelo próprio Deus e que ao final dessa live você sinta que algo de Deus já brotou novo em você. Que você é menos uma mulher cascuda e é mais uma mulher que frutifica, mais um homem de Deus que transborda aquilo que o Senhor tem para você. Se coloca na presença de Deus agora, porque nós aprendemos já que o louvor vem na frente. Porque nós declaramos que a presença de Deus está aqui, nós declaramos a nossa dependência dEle, nós declaramos que o Senhor fará maravilhas em nós, nós declaramos que não será apenas uma live que você vai assistir, mas que a palavra de Deus, ela cria realidades em nós. A palavra de Deus é poderosa para criar realidades em nós. Quando Deus fala, Ele nos torna. Se nós estamos abertos a isso, Ele faz em nós. Essa é a grande beleza da palavra de Deus. Quando Deus olha para Josué e diz, ser forte e corajoso, não é um conselho para Josué. Não é um conselho para Josué. A palavra de Deus é criadora. Quando Ele diz, faça-se a terra, faça-se a terra se fez. Separa a luz da sombra, separou. Separa a água, separou. A palavra de Deus cria realidades. Então, que você possa ter no teu coração que você não sairá daqui do mesmo jeito que você entrou. Que de fato Deus fará transformações na sua vida. Então, coloca para Ele. Qual que é a tua sede hoje? Você veio com sede de quê? Sede de amor? Você veio com sede de quê? Quais são as preocupações do teu coração? Quais são as dores do teu coração? Coloca diante do teu Senhor. Eu não sei qual é a tua sede dessa manhã. Eu não sei qual é a tua sede dessa manhã, mas eu sei quem tem. O que você precisa. Bem-vindo, Senhor Jesus. Obrigada por nos encontrar. Viu a sede que havia em mim. Ei, o Senhor conhece a sua sede. E Ele tem algo para te oferecer hoje. Fala com teu Deus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Fala com teu Deus. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida
que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ei, você tem sede? O Senhor tem para te dar, o Senhor tem para te dar. Senhor, obrigada por essa manhã. Senhor, obrigada porque o Senhor tem derramado sobre nós da tua água, porque nós precisamos de ti, Senhor. Eis aqui homens e mulheres sedentos pelo teu agir, pela tua palavra, por uma mudança. Nós não queremos mais ficar no mesmo lugar, Senhor. Nós precisamos de mais, nós buscamos mais, nós queremos mais. Senhor, eu quero te pedir nessa manhã uma ativação da sede. Ah, Senhor, uma ativação da sede. Aumenta a nossa sede das coisas do céu. Aumenta a nossa sede de ti, Senhor. Aumenta a nossa sede da tua presença. Aumenta a nossa sede das suas bênçãos. Aumenta a nossa sede. Ah, Senhor, abre o nosso coração. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos receber da tua água. Nós não queremos mais buscar em outras fontes, Senhor. Dá-nos da tua água. Ah, Jesus, faz isso. Eu quero falar hoje sobre uma casca importante, sobre uma casca que tem nos tirado a sede. Sabe, a gente tem uma vivência, e hoje o que a gente mais vê, a Adélia Prado, ela tem uma frase que eu que falo muito para educação, eu repito essa frase da Adélia Prado, que é: não quero nem a faca nem o queijo, o que eu quero é fome. Porque nós estamos num tempo de tanto desligamento, num tempo de tanta desistência, que às vezes você não tem nem mais sede. Entende? Você veio aqui porque é costume a live. Ou você parou de fazer oração porque você não tem mais sede. Você foi se acostumando a viver uma vida no mínimo. A sua sede foi secando. Você foi se acostumando com uma coisa pequena, com uma água pouca. Sabe? Deus tem chuva para nós. Chuva de bênçãos. Mas a gente vai se acostumando em ficar numa vida que você já nem espera mais. Você não espera mais do seu marido nem um abraço. Você não espera mais. Você fala, isso aí. Você não espera mais do seu trabalho algo extraordinário. Você não tem mais esperança e expectativa. E se você não tem mais esperança e expectativa, se você já tá naquele... já tá acabando o ano. Agora passa rápido, já é Natal. Se você já não tem esperança e expectativa, algo errado está acontecendo. Algo errado está acontecendo. E não adianta você falar, não, mas é que eu já sou suprida. Então você não entendeu o tamanho do rio do Senhor. Você parou em você e não só no que você pode entregar. Se tem um trem que pode ser perigoso para impedir que as bênçãos aconteçam, é a nossa ausência de sede. A nossa ausência de sede. Quando nós estamos numa ausência de sede, quando você já não tem expectativa, você para de buscar. Se hoje tem algo que eu tenho um pedido para o Senhor de todo o meu coração, é que Ele ative o seu buscador. Eu fiz uma palestra há algumas semanas atrás e eu recebi uma das mensagens mais lindas que eu podia receber. Foi uma palestra numa secretaria de educação. Eu estava falando sobre educação. Mas uma pessoa me escreveu, Fernanda, você não falou sobre Deus na sua palestra.
Você não falou especificamente sobre nada de religião, mas eu quero dizer para você que hoje eu tive fome de Deus de novo. Porque a gente vai se acostumando de tal jeito com a vida que a gente se desliga daquilo que é de fato o que Deus tem liberado para nós. Deixa eu te perguntar, de 0 a 10, quanto você tem vivido o que Deus tem liberado para você? De 0 a 10, quanto você tem vivido o que Deus tem liberado no teu casamento? De 0 a 10, quanto você tem vivido o que Deus tem liberado dos teus dons? De 0 a 10, quanto você tem vivido o que Deus tem liberado para a tua saúde? De 0 a 10, quanto você tem vivido o que Deus tem liberado para a tua maternidade? De 0 a 10, quanto você tem vivido o que Deus tem liberado na tua vida ministerial? O Senhor, Ele está sacudindo você nessa manhã hoje. Porque tem muitas de nós que paramos de ter expectativa e sede. Sabe para quê? Segundo Marina Colasanti, para não ralar na aspereza da vida. Ela tem um texto que diz, que se chama A Gente Se Acostuma, mas não devia. Ela fala, a gente se acostuma em pegar fila. A gente se acostuma em morar com paredes. E aí a gente se acostuma a nem abrir a janela e a gente se acostuma a acender a luz mais cedo. A gente vai se acostumando com os números de mortes. E aí a gente se acostuma a ficar ali com a TV ouvindo um barulho como se a vida fosse banal. A gente se acostuma com as grosserias e a gente começa a ficar até mais familiarizado com aquilo. A gente se acostuma com passar uma semana de 5 dias para esperar 2 dias no fim de semana. E aí quando chega o fim de semana e chove, aí você fala, mas também tem sono guardado. A gente vai se acostumando, mas não devia. Com quantas coisas ruins, com quantas coisas que não é o plano de Deus para você, você foi se acostumando. E aí ela termina esse texto dizendo, a gente se acostuma para não ralar na aspereza da vida. E hoje eu quero falar sobre essa casca, a casca grossa, que faz com que você se acostume com o mínimo e que te tira a sede, que te tira a expectativa, a casca que sufoca a tua fome, a tua sede. A gente vai ficando cascudo para não ralar na aspereza da vida. Você já foi tão frustrado nos lugares de amizade que você já não tem expectativa de se relacionar com pessoas. Você se fechou. Aí sabe o que você fala? Também não preciso de ninguém. Você já foi tão ferida no seu lugar de relacionamentos que você fala, não, vai ser assim para sempre. Aí você se acostuma a ficar convivendo, mas não vivendo com. Você já foi tão machucada, talvez em alguns sonhos que você tinha, que você nem quer sonhar mais. É gravíssimo a nossa casca que nos tira da nossa expectativa de viver algo novo. Sabe por quê? Porque essa sua casca te tira a fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A esperança que nós temos em Cristo precisa nos mover, mas se você não tem, você vai ficar olhando só para o que tem. Sabe, eu acho lindo aquela reflexão de que Deus ele não chegou e ficou relatando, nossa, a terra está sem forma e vazia. Nossa, que escuridão. Nossa, que é o que você faz? Ele diz, faça-se a luz. Ele começou a dar ordem para que novas circunstâncias acontecessem.
Mas imagina se você não tivesse expectativa, se Deus não tivesse expectativa de algo no coração dele. Cadê as expectativas que o Senhor tem colocado no teu coração? Aí você fala, não, Fernanda, mas aí eu fico ansiosa. E aí esse negócio pega em mim, deixa eu falar. A ansiedade é a tua expectativa sem Deus. Aonde você só conta com você. Porque a sua expectativa em Deus é descanso. Porque você conta com o upgrade do que Ele vai fazer. Você confia que Ele é teu Pai e que o que Ele tem para você é bom, perfeito e agradável. Você tá com medo da expectativa do teu coração porque você tentou fazer tudo isso sem Ele. Então eu quero pedir para que você ouça com carinho essa palavra que vai arrancar de uma vez por todas essa casca que tem te impedido de sonhar os sonhos de Deus. E mais do que isso, de ser nada menos do que tudo que Deus sonhou para você. Não é só sobre sonhar os sonhos de Deus, mas é ser tudo aquilo que Deus sonhou para você. E aí não para em você, é através de você. João 4, se você tiver aí com a tua Bíblia, pode abrir. João 4, os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou-se mais uma vez a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus, eles não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele beberia água viva. Disse-lhe a mulher, o Senhor não tem nem como tirar a água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é um profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber ou por que conversam com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham,
ver como um homem me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida é viver e fazer a vontade do meu Pai que me enviou e cumprir a sua obra. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim se aproximaram dele os samaritanos e insistiram que ficasse com eles. Ele ficou ali 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. Deixa eu te falar algumas coisas sobre essa passagem. Essa é uma mulher porrita. Ela não é uma mulher comum. Ela é, eu sei que você já conhece essa palavra, mas nós estamos na série Tirando a Casca. E nós precisamos entender como a Bíblia tira cascas. Mas antes, nós precisamos entender como as cascas são formadas. Qual é o quadro que nós vemos aqui? Uma mulher grossa. Uma mulher defendida. Uma mulher ranzinza. Uma mulher que tá ali e alguém chega pra conversar com ela. Primeiro, ela não quer encontrar com ninguém. Quando nós estamos cascudos, nós entramos nessa vibe de eu não preciso de ninguém. É um sinal de que você tá cascudo. Eu não quero encontrar ninguém. É um sinal de que você tá cascudo. Você tá na casca. Nós temos ali uma mulher cascuda, ranzinza, não preciso de ninguém. Faço oração sozinha aqui no meu lugar. Não quero encontrar com ninguém. Uma mulher fechada. Que faz o que tem que fazer do pior jeito. Por quê? Pelo simples fato de que ela não quer se relacionar com ninguém. Ela tá fechada. Quando nós estamos fechados, a gente não ousa precisar do outro. Ela é uma mulher que tudo que ela quer é receber, mas ela já ficou com dificuldade de receber. Essa é uma mulher que vive nos opostos. Presta atenção, mulher, porque muitas vezes nós estamos cascudas, vivendo no oposto do que nós gostaríamos. Tudo que essa mulher queria era receber, mas tudo que ela menos consegue é receber. Quando alguém oferece algo pra ela, fala, tá bom que você tem alguma coisa pra me dar. Você não tem nem como pegar, o poço é fundo. Uma mulher, tudo que ela mais quer é ser encontrada, mas agora ela anda sozinha para não encontrar. Porque a casca, ela te deixa viver no oposto. É uma falsa proteção que te tira exatamente daquilo que você queria viver. Essa é uma mulher fechada, ranzinza, mas por quê? Porque ela esconde feridas. E não são feridas pequenas, não. Essa mulher, Camila Barros diz, era uma vacilona. Ela não era uma mulher de boa, ela era uma vacilona. Ela teve 5 maridos e o que ela tava não era dela. Ela saía com ela era uma mulher que saía com o marido da outra. Essa era uma mulher que ela tá ali, fechada. Essa é uma mulher que, na verdade, parecia que ninguém era que queria encontrar com ela. Porque quando a gente começa a fazer as cascas, a gente também faz com que os outros não queiram estar perto de nós. Quando você é uma mulher fechada, ranzinza, reclamona, os outros também não querem estar perto de você. Mas tem um que quer. Um que inclusive disse, necessário é eu ir lá. Você tem noção que ele atravessou para ir para um povo, que nem era o povo para ele ir. Ele vai para um outro lugar. Ele atravessa porque ele quer encontrar com uma mulher. E não é a mulher mais santa, não. É a vacilona. Talvez Deus, ele fez essa live hoje só para te encontrar. Porque você não quer se encontrar mesmo com ninguém. E você acha que ninguém se importa com você. Cada um toca a sua vida. Cada um que se baste.
Mas você fez isso por conta de feridas. E o único que consegue olhar as feridas e não o vacilo seu, ou o orgulho, porque claro que essa mulher não se achava vacilona, ou o orgulho do teu coração, é o Senhor. Ele é quem tem o maior interesse de que você quebre a casca e volte para o lugar da sede. Ele não podia ter encontrado essa mulher de manhã, na hora que ela estava lavando roupa. Ele não podia ter encontrado essa mulher na hora que ela estava fazendo comida. Ele não podia ter encontrado essa mulher depois que ela já pegou a água. Por que ele foi encontrar ela neste lugar? Porque as coisas de Deus são específicas. E Ele te leva ao lugar original para curar coisas específicas. E qual é o lugar original dessa mulher? A sede. Essa é uma mulher que tem sede. Essa é uma mulher que tem faltas. Deixa eu te contar como é que começa a casca. A casca começa por uma falta. Pensa na sua pele. A casca começa porque houve um buraco, tem uma falta ali. E quando nós temos uma falta, a nossa falta dói. A Bíblia não fala sobre o histórico dessa mulher. Mas eu que conheço tantas mulheres cascudas que chegam ao consultório, às mentorias, e elas foram tão violentadas já por uma falta. Muitas vezes uma falta de um pai, de um olhar amoroso. Uma falta de se sentir alguém de valor. Uma falta de ter um lugar que era só dela. Essa mulher, ela tinha faltas. E aí a primeira coisa, quando a gente tem uma falta, a gente sai buscando. Essa mulher, ela foi buscando. Eu imagino ela menina, tentando se aprontar e ser escolhida por alguém. Mas como ela tinha uma ferida no lugar do olhar, nesse lugar de achar que ela tinha um lugar só para ela já foi escolhendo lugares onde eram lugares quaisquer. Por isso ela olhava para aquilo e falava, não, de novo, eu não tenho lugar aqui, eu não tenho atenção, eu tenho um não olhar, porque feridas se repetem. As nossas feridas emocionais são como um CD riscado. A gente fica voltando no lugar da ferida para tentar consertar, mas a gente repete a ferida. Isso em psicanálise chama compulsão à repetição. Essa mulher, ela repetia feridas na tentativa de ser curada. Mas ela buscava no lugar errado. E aí, então, eu penso que ela se relaciona com o homem. E eu não tô passando um pano pra ela, não. Eu só tô dizendo que nós olhamos cascas. Mas Deus reconhece a ferida. Mas porque Ele reconhece a ferida, Ele não quer te deixar nesse lugar. Essa mulher, ela foi apanhando desses lugares onde ela não era amada. Então ela buscava outro. E buscava outro, e buscava outro, e buscava outro, até que ela estava com um cara que nem era dela. Ela foi sucateando ela mesma, de tal maneira que ela já não acreditava mais. Talvez a sua questão não seja mudar de maridos, mas talvez seja mudar de trabalho até a maneira que você não acredita mais. Talvez seja mudar de roda de pessoas até que você não acredita mais. Talvez seja mudar de igreja porque você foi sendo ferida até que você não acredite mais. Porque se ela fosse uma mulher que ainda estivesse atrás do próximo marido, a hora que ela visse um homem sentado lá, ela já ia falar, opa, você quer água? Tem água? Faça um coquetel aqui, entendeu? Ela ia ser uma mulher sedutora, mas ela não, ao contrário, ela não tenta seduzir Jesus, ela se fecha para ele. Ela mostra que depois da busca e do desencontro, o que nós criamos é casca. Nós ficamos fechados. A gente não quer ouvir.
a gente fica irritado. Ranzinza. Mulher cascuda, ranzinza, irritada. Porque, inclusive, quando tá formando casca, coça, não coça? Irritação. Às vezes você tá no lugar da irritação, porque tá formando casca. Porque a hora que a casca estiver formada, você nem sente mais nada. Você entra no lugar do anestesiamento. Nada te afeta. Mas quem anestesia a boca para não sentir dor, também não sente gosto. Você tá privado de sentir o que Deus tem. Aquela mulher, Deus atravessa, como Ele atravessou hoje para falar só com você. Necessário era Ele passar por ali. E aí Ele senta no lugar original. Deus quer sentar com você hoje e dizer: eu conheço a tua sede. Eu conheço o teu vazio. Talvez você não teve um olhar de um pai ou de uma mãe, mas eu te olhei antes. Eu te teci, eu te fiz. O seu vazio não pode ser completado por essas águas. E aí Deus senta nesse poço e a primeira coisa que Ele faz é pedir o que ela tem. Às vezes você precisa tanto, mas você tá tão cascuda que Deus precisa primeiro que você reconheça o que você tem. Porque se Ele já chegasse oferecendo para ela já não sabia mais receber. A primeira coisa que Deus faz para quebrar o nosso orgulho é pedir o que a gente tem. E aí você fica brava, ranzinho. Você fala: agora eu vou ter que dar pro outro. O que você tá conversando comigo? Agora eu também vou ter que oferecer mais coisa pro outro. Agora eu de novo que faço. Deixa eu falar, Deus tá quebrando teu orgulho. Deus tá quebrando a tua casca. Ele não precisa do que você tem para dar. Ele precisa que você saia do lugar da escassez e reconheça o que você tem. E aí, quando você reconhecer o que você tem, você vai ter coragem para perceber o que você não tem. Para oferecer, para pedir para que Ele te dê. A grande questão quando Deus nos pede para que a gente faça é porque Ele sempre vai pedir algo. E no meio do caminho a gente vai perceber que a gente não tem o suficiente. E aí nós vamos precisar dele. Mas aí Ele tá lá para dar. E é isso que Ele fala: aí, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse os presentes de Deus. Nessa manhã eu quero dizer para você: você tem recebido presentes de Deus? Porque se você conhecesse os presentes de Deus, você não ia estar aí atarefada, brava, preocupada, irritada. Você ia pedir para Ele. Porque Ele tem o que você precisa e você ainda tá aí girando em volta, girando em volta, girando em volta, girando em volta. Estressada, brigando com um, com o outro, com o outro, com o outro. Buscando em um, no outro, no outro, no outro, no outro. O que só Ele tem. E aí então, ela desdenha de Deus. Porque eu vou falar pra você. A nossa casca orgulhosa não acha que ninguém pode tirar você da onde você tá. A sua dor é tão grande que a hora que alguém fala: ai, mais uma live? Ai, mais uma reunião de oração? Ai, mais uma promessa? Mais uma conversa com o ser do meu marido? Mais uma conversa? Não. Não. Você já foi tão machucada nas suas expectativas que você não quer mais ter expectativa de nada, então você não crê mais porque você foi tirada do teu lugar de expectativa. O teu orgulho fez um invólucro em você e você acha que ninguém pode te oferecer nada. Você não sabe receber porque você quis tanto receber. E como não recebeu, você se fechou para isso. Eu quero falar com você nessa manhã. Direto da boca de Deus. Eu quero ser boca de Deus pro teu coração hoje. Ele tem para te dar. Existe um lugar onde você não vai voltar vazia. E Ele atravessou o deserto só para te encontrar no lugar
da tua sede, te lembrar que você tem sede. Mas que o que você está buscando não vai matar a sua sede, só Ele vai matar. Só Ele pode suprir toda a carência. Só Ele pode te restituir o olhar original. Só Ele pode te fazer alguém preenchida e não cobradora. E não desesperada e não ansiosa, só Ele, mas Ele pode, Ele está diante de você. Então Deus, Ele faz algo maravilhoso, Ele interrompe a conversa. E deixa eu falar, às vezes Deus vai dar pancada em você mesmo, em mim também. Sabe por quê? Porque tem casca que é grossa, que só sai na pancada. Ele chegou pedindo a água para ela reconhecer o que ela tinha e o que faltava para ela lembrar da sede. Mas ela estava ranzinza. Às vezes Deus precisa chegar em você no hayashi, pé na porta, sabe por quê? Porque você tá cascuda. Então ele vira e fala, cadê seu marido? O que Deus podia falar hoje pra você? Para que você perceba que a tua casca não tem funcionado. Porque talvez você tá aí achando que você tem um trabalho melhor do que os outros. Mas talvez ele vai falar, cadê teus filhos? Talvez você se transformou num workaholic justamente para não ver tua dor. O que ele pode perguntar para você para que você perceba que você colocou algumas faltas em lugares quando só ele podia suprir? Talvez ele possa perguntar, cadê teu casamento? Cadê seus sonhos de menina? Cadê os 9 leprosos que andavam com você? Que você deixou no caminho? Quando Deus ele pergunta, cadê o teu marido? Não é porque ele não sabia onde estava o marido. Quando ele pergunta, é porque ele sabia. Mas ele precisava que ela percebesse. Toda vez que Deus pergunta algo na Bíblia, não é porque ele não sabe, ele é onisciente. É para que você se faça essa pergunta e note que você está no lugar errado. Quando Deus pergunta para Adão e Eva onde vocês estão, não é porque ele não sabia onde eles estavam, é porque eles precisavam perceber aonde eles estavam. O que você precisa perceber hoje, que você precisa de Deus. Inclusive para que você volte a ter expectativas. E que talvez a hora que ele fala que ele vai dar a água viva, a hora que ele fala que sobre as coisas da vida dela, fala, eu tô vendo que você é um profeta. Ela já muda o papo. E ela faz uma pergunta pra ele. Então, se você é um profeta e sabe das coisas, me fala. Porque naquela hora Deus já tinha ativado essa mulher buscante. Sabe isso que você, sabe por que você reclama tanto? A palavra reclamar é pedir de novo. Mas é que você não leva a sério os seus pedidos. Se você virou reclamona, é porque você não está levando a sério os seus pedidos, mas Deus está falando, eu te fiz uma mulher sedenta. Inclusive eu vim aqui só para te buscar. Porque eu amo quem tem sede. Mas você soterrou os poços. E aí então, ela vira para ele. Ela ativa a busca. E agora ela faz uma pergunta. Ela que era tão cheia dela mesma, ela faz uma pergunta. Então deixa eu perguntar uma coisa. Eu viajei com um moço, que ele foi filmar uma palestra minha. E aí no começo ele foi me explicando as teorias todas dele, né? E depois que eu fui falando um pouco de Deus pra ele, ele foi se abrindo pra fome dele. Ele já era tão conclusivo em tantas coisas, mas ele foi se abrindo pra fome dele. E até a última hora ele foi fazendo perguntas, né? Até ele fechar a porta do carro, ele falou, última pergunta? Eu falei, Senhor, que maravilhoso, né? É o Senhor que vai testificar. O que eu preciso fazer é só abrir a sede desse menino. Sede. E agora ela faz uma pergunta. Se você é um profeta, eles falam que tem que adorar lá, agora tem que adorar aqui. Deixa eu falar agora com aquela cascuda que precisa ser a certona. Porque a gente tem a casca de ser a certona. Você não acha que você precisa pedir perdão pro seu marido? Porque você acha que você é a certona. Você acha que você não tem que pedir perdão pra sua mãe, pro seu pai, porque você acha que você é a certona.
Os errados são os outros. Você quer estar certa. E aí ela fala, bom, deixa eu ver, aqui cada um tá falando um negócio, deixa eu ver quem tá certo. Porque ela não fala que é ela que ela fala nossos pais. Então ela fala, deixa eu ver quem que tá certo aqui. Você daí quer se apropriar das coisas de Deus, mas não pra você viver o bom. Aí ela não falou da sede dela, da ferida dela, nada. Ela falou, ela queria ser acertona. Sabe, você quer ganhar as brigas? Porque gente ranzinza despreza o outro. Você pode nem brigar, mas é porque você já se acha tão certa, tão maior, que você despreza o outro. O contrário de amor é desprezo. E aí, a hora que ela quer ser acertona, Deus escancara, porque a busca dela já tá ativa. Não tem problema. Sua busca tá ativa, sabe o que ele fala? Mulher, eu não quero o lugar certo. O lugar certo pra mim se chama coração. Eu quero o teu coração. Eu trouxe essa live inteira até aqui pra dizer: Deus quer o teu coração. Deus quer o teu coração. Ele não quer que você faça certo. O lugar certo de Deus é o teu coração. E aí tudo que você fizer será transbordo. Não será superioridade. Porque eu sirvo mais na minha igreja, porque eu faço mais do que os outros, porque eu sou mais do que os outros. Não. Será transbordo. Porque a arrogância é casca da insegurança. Aquela mulher arrogante era insegura. E Deus diz para ela: eu quero o teu coração. Porque Deus é um espírito. Eu preciso que o teu espírito seja um espírito adorador. Quando você é cascuda, você já não consegue adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você pode até não faltar do culto, da missa, você pode até fazer todas as obras de doação para as pessoas, mas isso não te faz menos cascuda. Te faz até se sentir mais superior. E o Senhor está dizendo: eu preciso do teu coração. O que eu quero é o teu coração. E aí, aquela mulher deixa o cântaro lá. Agora ela nem precisa mais daquilo que ela veio buscar. Porque o que ela achava que ela precisava nem era o que ela precisava. Porque quando Deus precisa do teu coração, Ele é completo para te encher. E agora essa mulher não só volta a ter sede, mas ela desperta a sede nas pessoas. E Ele diz: a minha água faz com que você não tenha sede e jorre. Deus, Ele não quer só que você não fique sendo alguém faltante da escassez. Ele quer que você jorre para outros. Mas para isso, nós precisamos ativar a nossa busca, o nosso buscador. E aquela mulher, então, converte uma cidade inteira. Ela que não queria se encontrar com ninguém, ela que foi meio-dia, ela que evitava as pessoas e as pessoas a evitavam. Ela não tem mais a dor de ser julgada. Porque agora ela encontrou o olhar original. Eu penso quantos olhares essa mulher já foi julgada dessa falta desde a infância. Mas agora ela encontrou o olhar original e o que ela tem é transbordo. Deus não quer só suprir a sua necessidade. Ele quer que você seja abençoador, abençoadora. Deus não quer só fazer de você uma pessoa que se baste. Não, este não é o plano de Deus. Deus não é um Deus que se basta. E Ele poderia se bastar. Ele que é Deus. Ele nos chama para fazer parte do plano dele. Imagina você. O que Deus quer é te fazer transbordo, fonte de vida. Ele precisava lembrar aquela menina que Ele fez dela fonte de vida. Ela só buscou no lugar errado.
e por isso fez feridas e muitas cascas. Mas Deus tem mais para você. Quantas mulheres se fecham para se relacionar porque acreditam que só tem coisa ruim lá fora? O teu fechamento é a tua crença no ruim e a sua descrença no poder do Senhor. É Ele que vai te preencher. Não é o trabalho que te falta. Não é o dinheiro que te falta. Não é o amor do teu marido que te falta. Não é a vivência dos teus filhos que te falta. O que te falta é o Senhor. E Ele vai te dar transbordo para que você possa regar tudo isso como transbordo e não como falta. Porque quando nós vivemos isso como falta, nós ficamos aprisionados nisso. Mas Deus quer te ver livre. Ele não quer mais que você fique andando ao meio-dia, só no seu esforço. Ele tem mais para você. Hoje, Deus quer quebrar tua casca dizendo o que te falta. Aquilo que você tentou preencher não é possível. Eu tenho o que te falta. Aquilo que você buscou não te diz que você é alguém. O seu trabalho, os seus méritos, a sua conta no banco, a sua casa perfeita não te diz que você é alguém. E nem os seus erros. Eu te digo que eu vim aqui para te encontrar e te fazer fonte. Mas eu quero teu coração. Que você possa entregar o teu coração para o Senhor. Que você possa entregar o teu coração para o Senhor. A medida da falta é a medida do que o Senhor tem para te dar. E a medida do que Ele pode fazer através de você. O teu buraco, se ele é grande, é só porque vai jorrar mais. É só porque vai jorrar mais de Deus. Se a sua ferida é grande, é porque vai jorrar mais de Deus. Se a sua fome é pouca, peça que Ele aumente. Para que jorre mais de Deus. Não é só sobre você. É sobre todos que virão através de você. Vamos fazer uma oração agora? Abaixa a tua cabeça, eu quero fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui. O Senhor disse que quando 2 ou mais estiverem unidos em teu nome, o Senhor está no meio. Nós cremos que o Senhor está aqui entre nós. E que a tua palavra é vida. Nós não estamos falando de uma história de uma mulher há 2000 anos atrás. Senhor, nós cremos que hoje o Senhor veio nos encontrar cada mulher forte que está aqui nessa live, mas que a força dela a tornou ranzinza. Cada mulher que tem se isolado, tem se fechado nas próprias certezas, escondido tantas feridas. Ah, Senhor, o Senhor pode suprir todas elas. Nós te pedimos hoje, Senhor, muda o padrão dos nossos relacionamentos, muda o padrão das nossas buscas. Nós não queremos ficar nos ferindo, fazendo ferida atrás de feridas. Encha-nos, Deus, para que nós não sejamos cascudas por conta da nossa carência, mas que nós sejamos abertas porque transbordamos daquilo que o Senhor já nos preencheu. Senhor, eu peço que o Senhor preencha cada vazio hoje. Vazio de olhar de pai. Vazio de olhar de mãe. Vazio desses olhares originais que tem feito tantas mulheres andarem perdidas e anestesiadas. E até desistirem daquilo que o Senhor tem. Não só uma vida abundante para elas, mas através delas. Satanás tem roubado cada uma da tua posição de missão, de propósito. Aquela mulher foi feita para arrebatar pessoas, mas Satanás colocou ela num lugar fechado. As feridas dela foram consumindo até que ela não olhasse para mais ninguém.
Nós não queremos ser assim, Senhor. Livra-nos do isolamento. Livra-nos, Senhor, do egocentrismo. Livra-nos, Senhor, de sermos ranzinzas. Arranca a nossa casca hoje, Senhor. Se for preciso, arranca de uma vez. Mas encha-nos, Senhor. Confronta-nos, Senhor, para nos encher. O Senhor não é um Deus que julga e condena. O Senhor é um Deus que confronta para que nós possamos nos encher. Que cada pessoa saia daqui cheia da Tua presença. Nós queremos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. Toma o nosso coração. Que o nosso coração seja totalmente Teu. Eu quero entregar cada coração que foi tão ferido, Senhor. Que o Senhor encha do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua água viva. E que cada uma dessas pessoas desta live sejam fontes de amor. Posicionadas para levar o Teu amor para mais um. Que elas não sejam mais buscantes de amor e nem desistentes do amor. Mas porque foram preenchidas pelo Senhor. Da Tua suficiência, só Você pode fazer isso, Deus. Elas derramem em transbordo por onde elas passarem. Que elas sejam fontes do Teu amor. É isso que nós Te pedimos juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo grande. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. E que a cada momento que você se perceber ranzinza, permita ser confrontada pelo Espírito Santo. Para que Ele te encha. Que todas as suas cascas caiam. Não para que você fique desprotegida. Mas porque você não precisa mais delas. Porque já está preenchida. Um beijo grande. Boa semana.